Amém, irmãos? Abra sua Bíblia lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo 4, verso 8. 1 Timóteo 4, quero ler só o versículo 8. Primeira Timóteo, como está transmitindo o culto ao vivo, você que está em casa, você pode acompanhar também aí com a sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Deus abençoe sua vida, quem está nos assistindo, que Deus possa entrar dentro da sua casa, abençoar a sua família, abençoar os seus filhos, a sua geração, em nome de Jesus. E você pode dizer amém. Esse amém foi para a parede, agora você pode dizer amém para Deus. Glória a Jesus. Diz assim, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Deus, cumpra esta promessa em nossas vidas. É palavra do Senhor para nós, para nossa casa, para nossa família. Só possa nos ensinar por intermédio dela, no nome de Jesus. Amém, amados? Eu dei essa palavra para um jovem ontem à noite, depois do aniversário do 15. Nós estávamos conversando, e esse texto foi um texto que saltou os meus olhos durante essa semana, porque eu pude meditar um pouquinho em que ele traz para nós. Aqui está falando de vida presente, está falando de vida futura, está usando a questão do exercício para que o cara possa atingir o seu objetivo para um corpo perfeito, tanto homem quanto mulher. E Paulo escreve a Timóteo, olha, tudo isso, pouco aproveita. E eu fiquei pensando, realmente pouco aproveita, porque quando a gente olha a palavra de Deus, ela diz que a vida do homem, mulher, homem, ser humano criado, gerado por Deus, a palavra de Deus afirma que a vida de um homem é como um breve pensamento, ou até mesmo como uma neblina que chega pela manhã e já ao meio-dia ela dissipa e ninguém mais se lembra dela, ou o orvalho que cai e desaparece. Assim é considerado o homem, se você não sabe. Nós somos considerados assim segundo a palavra de Deus. Por isso que Paulo escreve a Timóteo dizendo assim, Timóteo, o exercício físico para pouco aproveita, mas tem algo que vai te garantir coisa boa agora e coisa extraordinária no futuro. Você pode dizer glória a Deus? Porque é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Aspecto presente inclui o quê? Inclui algumas coisas que eu e você temos que colocar na trajetória da nossa vida, que está relacionada à obediência, que está relacionada a propósitos. Nenhum de nós tem como caminhar, não tem como caminhar sem obediência e sem um propósito de vida. E quando ele fala de coisas futuras, aí envolve recompensas ainda maiores, algo que é imaginável aos nossos olhos. Talvez a gente consiga afirmar assim, eu consigo imaginar aquilo que está me esperando. Não consegue nada, é algo que a gente não consegue imaginar, tamanha será a beleza desse tempo futuro. Mas nós queremos passar um pouquinho por esse texto para falar de coisas concernentes ao tempo presente, aquilo que necessitamos. Porque quando o texto fala de piedade, quando o texto fala de algo presente, está relacionado àquilo que você tem feito no quesito consagração, no quesito busca em relação a Deus. Porque, querido, o texto ele fala de forma bem específica que o homem e a mulher que busca piedade, consagração, terá o prazer, a alegria de ter aquilo que é para este tempo presente e aquilo que é tempo que virá, que é futuro. E realmente a palavra de Deus para nós nos mostra o que? O tema dessa mensagem é o que? Deus tem bênçãos para a tua vida, para o agora, para o já. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Deus tem algo para nós de imediato. Então, para muitos, para a era atual, para a sociedade atual, para aqueles que vivem na pós-modernidade, essa palavra que transcende aquilo que a gente fala de carne, transcende aquilo que o ser humano entende,
Torna-se algo vazio, sem valor, porque é algo que às vezes para uns dificilmente será atingido. Mas eu vou te dizer, para aquele que crê, para aquele que acredita num Cristo ressurreto, em um Deus fiel, isso há de acontecer. Você pode dizer amém? Porque eu creio nesse Deus que transforma. Porque para muitos o valor é vago, sem sentido, mas para aquele que crê não, porque nós entendemos que Deus, por meio da sua palavra, Ele chama à existência aquilo que não existe. Eu creio nisso. Eu creio nesse Deus que chama à existência aquilo que não existe. Mas por que que essas coisas às vezes não têm acontecido no tempo atual, no tempo presente? Porque quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala assim: Timóteo, existe um segredo de um sucesso que às vezes as pessoas não conseguem atingir porque não praticam. Timóteo, você que está iniciando o seu ministério, você que está iniciando essa empreitada, tem algo que é muito mais valoroso porque você é jovem. Talvez ele esteja dizendo para os jovens aqui nessa noite que gostam de ter um corpinho trincado, bombado, como o pastor Carlos, né? Não vou falar nem eu. Tem um menino aqui que ele parece um macaquinho, sobe na corda, desce, sobe, desce. O camarada tem um corpinho trincado, bonitão, cara. Paulo está dizendo para Timóteo: não adianta nada disso, sabe por quê? Porque isso aí passa. O que você precisa, sabe o que é? Buscar uma vida de consagração. Irmãos, a gente tem conversado bastante sobre essa questão da superficialidade do buscar a Deus. Porque nós temos vivenciado um tempo de busca superficial, de coisas superficiais, porque muitos vivenciam isso e as coisas não acontecem em um cristianismo superficial. Porque quando a pessoa vive um cristianismo superficial, ele vai acreditar em um Deus superficial. Tudo para ele será superficial, tudo para ele será raso. Mas eu quero convidar você nesta noite a mudar essa trajetória da sua vida. Porque quando nós começarmos a buscar a Deus de forma real, de forma verdadeira, aquilo que é superficial será destruído, será quebrado, e aquilo que é profundo vai se manifestar na sua vida e na minha vida. É isso que Paulo está escrevendo a Timóteo. Porque as pessoas às vezes, por conta dessa superficialidade, esquecem até daquilo que há de vir. E eu quero voltar a frisar isso. Cristãos que vivem uma vida superficial estão se esquecendo até daquilo que há de vir. E eu vou dizer uma coisa para você: o que há de vir para alguns se tornará alegria. Aquilo que há de vir para uns será festa. Não tem aquele hino: glórias, glórias, aleluia, vencendo vem Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Para uns será alegria, mas para outros será dor. Por quê? Porque estão vivenciando uma superficialidade do que chamamos cristianismo, do que a gente prega, do que a gente ensina. Querido, o evangelho é muito mais daquilo, é muito mais que aquilo que a gente tem vivenciado. Ele é muito mais valioso daquilo que você tem experimentado. E Paulo quer trazer isso para nós, porque as pessoas às vezes acabam questionando a realidade da fé, o campo da fé. E eu vou mais longe: quem questiona o campo da fé porque nunca foi profundo no quesito piedade, no quesito consagração. Está faltando algo. Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele escreve algo muito interessante a respeito disso. Eu quero ler para você. Será que uma fé incapaz de ajudá-los nos pequenos problemas da vida poderá lhes ser útil na provação maior da morte? Se ele não lhe serve, se ela não lhe serve para a comida e o vestuário, o que pode fazer por seu espírito mortal? Talvez a superficialidade da fé tenha levado você a pensar como Spurgeon, tem levado você a ter uma fé rasa, superficial, não acreditar. E quando a gente começa a falar de fé, talvez você fale assim: pastor, o senhor fala de fé, de coisas grandiosas. A primeira imagem que vem atualmente dentro do cristianismo vem a imagem do patriarca da fé. Tem uma palavrinha do patriarca da fé, e se eu perguntar aqui,
Quem é o patriarca da fé? Será que você responde? Eu vou mandar fazer uma escadinha aqui para mim, para ficar mais fácil. Só esse ladinho aqui, ó. Quem é o patriarca da fé? Moisés? Jó? Esse lado que tá mais cheio aqui, quem que é? Pergunta pro seu vizinho, quem que é esse cara aí? Quem que é esse patriarca aí? Tem certeza? Absoluta. Você sabe quando a gente fala dessa questão fé? Porque, irmãos, quantos de nós às vezes questionamos o poder de Deus, questionamos a ação de Deus, deixamos de acreditar nos milagres do Senhor, deixamos de crer que Deus pode operar maravilhas. Eu vou dizer uma coisa, eu quero ressaltar isso. Gênesis 24:1, parte B, não precisa abrir que eu vou ler. Diz assim, ó: o Senhor em tudo o havia abençoado. Repita após mim: o Senhor em tudo, se você crê, diga bem forte, vai me abençoar. Só as mulheres, fala sozinhas. Os homens. Você quer ver uma coisa? Os homens ficam em pé. Fiquem em pé, os homens aí, fiquem em pé. Vocês são provedores, né? São caçadores. Aquele que sai para trabalhar de manhã, aquele que fica sentado na moto o dia inteiro, chega em casa com o bumbum até quadrado, né, irmão? Levante suas mãos para os céus e diga: o Senhor. Isso aí é para as paredes. O Senhor, quero declarar nessa noite, como patriarca da fé, em tudo vai me abençoar. Em tudo vai me abençoar. Pode sentar. As mulheres agora também, senão elas vão ficar invejadas. Elas vão ficar com inveja. Elas vão brigar comigo. Agora vocês são mais inteligentes, vão falar sozinhas. Levante as mãos de vocês. Diga aqui: o Senhor em tudo vai me abençoar. Vocês creem nisso ou não? Nossa, que ardido, né? Pode sentar. Você sabe que às vezes a gente só fala de Abraão, fala assim: ele é o patriarca da fé. Mas essa palavrinha, o Senhor em tudo o havia abençoado. Só que tem uma coisa: o Senhor em tudo o havia abençoado. Aí você pergunta por quê? Porque a gente fica imaginando como Deus abençoou esse camarada, como Deus o honrou. E eu vou dizer para você, Deus quer te honrar também, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Porque o tema da mensagem é: a promessa de Deus é para o hoje, é para o agora, é para o já. O que há de vir virá. Vou dizer assim, ó: o que há de vir virá. Independente de você desejar ou não, Deus já prometeu: eu vou voltar. Então não importa. O que há de vir virá. Repita após mim: o que há de vir virá. Que ele vai vir mesmo. Pensou? Ele vai vir mesmo. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é para o tempo presente, é para o agora. Se você recebe, aplaude o Senhor Jesus. Você sabe que quando o texto fala de coisas que são exercícios físicos, que são temporais, que logo passa, eu vou dizer para você: uma vida piedosa não se conquista da noite para o dia. Uma vida de piedade, uma vida de consagração, de dedicação, não se conquista da noite para o dia. É todo dia, todo momento. Até mesmo aquilo que você coloca como objetivo, como propósito, você tem que investir. Você já viu que no campo da fé, irmãos, não tem bomba para tomar? Quando eu falo bomba para tomar, são aquelas medicações que às vezes o cara toma para ter um corpo perfeito, se arrebenta todinho. No campo da fé, o exercício, a prática é a piedade, é a busca. E quando Deus fala que em tudo abençoou o patriarca da fé, é porque ele obedeceu, é porque ele tomou postura.
O longo prazo da piedade, da consagração, vai fazer o quê? Vai fazer com que se manifeste aquilo que para nós seria impossível, que são as bênçãos de Deus para a nossa existência. Você crê ou não? O campo da consagração, da busca, da entrega, vai fazer com que bênçãos sobrenaturais se manifestem na sua história, na sua casa, na sua família. Por isso que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo: é assim que vai ser. É dessa forma que você vai atingir coisas estrondosas, coisas que pessoas vão dizer: da onde saíram? Da onde saíram essas situações? Da onde veio essas bênçãos sobre a vida desse camarada? Porque perguntas devem ser feitas no tempo atual: da onde vem a bênção do Senhor para aquela casa, a saúde daquele homem, a saúde daquela mulher, o trabalho abençoado, a mesa farta? Da onde saem as bênçãos para aquela família? Aquela família simplesmente poderá responder: vem do trono da graça de Deus. Porque é a piedade, a dedicação, a entrega, a busca. Quero compartilhar algumas coisas com você. Bênçãos para o tempo presente. Primeira situação: bênçãos para o tempo presente. O que a gente precisa? Quando a gente fala de bênçãos de tempo presente, eu tenho ajudado a Cida nos estudos dela, e ela está terminando uma exegese do Salmo 121. Quem conhece o Salmo 121? Levanta a mão. Eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor do céu, que fez o céu, a terra, blá, 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 blá. Já sei até de cor, tanto que eu já li. Aí você fica imaginando bênçãos para o tempo presente. Irmãos, você já viu como Deus abençoou o peregrino? Quando você lê o Antigo Testamento, você vai ler a história de peregrinos, pessoas em viagens. Você pega Abraão em viagem, peregrinando. Você pega Moisés em viagem, peregrinando pelo deserto. Você pega Josué peregrinando pelo deserto. Você pega aquele que está peregrinando, indo em direção a Sião. O Salmo 121 vai falar do peregrino viajando para Sião. E essa viagem era uma viagem de grandes embates, de grandes perigos. Ele enfrentaria ladrões, salteadores. O peregrino enfrentaria problemas, terreno de difícil acesso. Quando a gente fala bênção do tempo presente, a gente tem que falar desses camaradas que viajaram, lutaram, guerrearam, comeram, beberam. Homens e mulheres que viveram uma vida de santidade, viveram como sacerdotes, como juízes, falaram como profetas. Quando a gente fala de bênção do tempo presente, a gente tem que olhar para o passado. Temos que olhar para a história de pessoas que passaram por este lugar, que deram a sua vida, que já estão nos céus, porque peregrinaram, insistiram, persistiram, creram que a vida de consagração, de piedade, traria à existência aquilo que os nossos olhos jamais viriam. E eu quero dizer para você que Deus quer também trazer à existência aquilo que teus olhos jamais estão vendo. Bênçãos para o tempo presente. A vida era a religião deles, e a religião era a vida deles. Confiavam em Deus, não meramente para certas coisas de maior importância, mas eles confiavam em Deus para tudo. E eu quero dizer para você nessa noite: confie em Deus para tudo na tua vida. Porque o peregrino, ele não tinha onde ir. Quero trazer à tua memória uma história que está lá em Gênesis capítulo 24. Vai falar sobre Rebeca. Não é Rebeca, minha filha. É muito interessante o que está registrado no versículo 42. O servo é chamado, e ele fala assim: vem cá, você vai buscar uma esposa para o meu filho Isaac. Tá bom, eu vou buscar, mas como que eu vou saber quem vai ser essa mulher? O servo, muito obediente, ele ouve o seu senhor, ele ouve Abraão, e o servo faz uma oração: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando. Talvez essa afirmação pensada
ela torna-se algo vago e sem valor. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando Rebeca foi encontrada, ela foi encontrada em um poço, e esse homem não conhecia a Rebeca, mas em obediência a Abraão, em obediência a Deus, Deus prosperou o caminho do servo, e ele encontrou aquela que seria a esposa de Isaac, simplesmente porque Deus colocou prosperidade em seu caminho. Eu não quero com isso pregar para você teologia da prosperidade, mas eu quero dizer para você, querido, que o nosso Deus é um Deus de fartura, de abundância, e não é um Deus de miséria. Se você crê, diga glória a Deus. É bênçãos para o tempo presente. Essa é uma fé genuína que a gente tem que apoderar dela, entrar nesse campo e dizer: Deus, este homem fez essa oração, essa simples oração de busca de uma mulher, pedindo: Deus, prospera o meu caminho, mostra-me quem será essa mulher. O nosso Deus é um Deus simples, mas é um Deus que faz grandes realizações. É um Deus que usa as coisas simples. Um grande escritor da palavra de Deus diz assim: nós devemos permitir que a substância da promessa torne-se a vida de fé para a caminhada de cada um de nós. Mas essa fé, eu penso o seguinte, não é uma fé fantasiosa, sabe? Tem pessoas que fantasiam a fé, tem pessoas que acabam desenhando uma fé que não existe. Agora, a fé que eu creio, que eu acredito, essa fé inclui o aqui, o agora, porque aquilo que Deus tem preparado para você é pro aqui e pro agora. Você crê ou não? Essa é a palavra de Deus, é bênção pro agora. É algo que Deus tem para a vida do servo do Senhor, o confiar em Deus, o acreditar que Deus pode fazer coisas grandiosas para nós. E isso inclui algumas coisas que eu tenho que carregar na minha história, inclui obediência, inclui confiança, inclui acreditar. Mas existe algo que a gente se esquece, até mesmo por conta daquilo que eu já disse lá atrás, da superficialidade da nossa busca, da superficialidade daquilo que eu creio. O que nós precisamos como igreja? Êxodo 23, versículo 22 e 25 diz assim: mas se diligentemente ouvires a sua voz. Primeiro passo, fala assim: é necessário ser diligente para ter a bênção do tempo presente. Agora fala sozinhos. O texto diz assim, se diligentemente ouvires a sua voz. Tem outra tradução diz: se atentamente ouvir a Deus, se obedecer. Tem um cara que gosta de Nana Azevedo. O texto diz: se diligentemente ouvires a sua voz. O que é ser diligente, irmão? É ser inteligente, é ser constante, atento. O texto fala de diligência por quê? Porque o ser humano é muito desatento. Não tem aqueles professores que pegam o aluno caçando mosca? O que você está caçando mosca aí? Está cheios de cristãos, cheios de crentes superficiais caçando mosca. E Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. Por conta da não diligência em ouvir a voz de Deus, ele perde o momento, ele perde aquilo que Deus tem para a sua história. Se diligentemente ouvires a sua voz e dizeres: tudo o que eu disser então serei, tudo o que eu disser então, serei o inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. E servireis ao Senhor vosso Deus, versículo 25, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, eu vou ler bem devagar. O versículo 22 diz, você precisa ouvir a voz do Senhor. Se diligentemente ouvires a sua voz e dizeres: tudo o que eu disser então
serei o inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Deus assumindo aquilo que é sua guerra e sua batalha. Quer coisa melhor que isso? Tem coisa melhor que você dizer assim: ó, irmão, você não está sendo meu inimigo, você está sendo inimigo de Deus. Você não está brigando comigo, você está brigando com Deus, porque o Deus que eu sirvo é o meu Deus que vai assumir as minhas guerras e as minhas batalhas. Você crê nisso ou não? Ele assume. E o versículo 25, e diz lá: e servireis ao Senhor vosso Deus. E o que ele vai fazer? Ele vai te abençoar. Pão e água, símbolo da existência humana, aquilo que mata a fome, aquilo que mata a sede. E Deus também não gosta de guerreiro, de soldado enfermo. Ele diz assim: olha, vou tirar do vosso meio toda a enfermidade. Você pode dizer glória a Deus? Você sabe o que mais tem atingido o povo de Deus hoje? São enfermidades. Talvez você fale assim: enfermidades por quê, pastor? Por conta do pecado, por conta do afastamento, do esfriamento, por conta do distanciamento de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: o nosso Deus é um Deus que tira, arranca pela raiz toda a enfermidade do meio do seu povo, porque o interesse de Deus é abençoar a sua história, a sua vida, é abençoar a sua casa e a sua família. Se você crê, diga glória a Deus. Isso é promessa de Deus. Mas nós precisamos de atitudes, tais como: confiar em Deus. Repita após mim: eu preciso confiar no Senhor. Fala de novo: eu preciso confiar no Senhor. Confie nele. Confiar no Senhor é o mesmo que dizer para você: confie nele e o mais Ele fará. Não é você que vai fazer, é Deus. Você crê ou não? Quem vai fazer o mais é Deus. Você faz o menos, quem faz o mais é Deus. Segundo, fazer o bem. Repita após mim: eu preciso fazer o bem. Terceiro, alimentar da verdade. Salmo 37, verso 3 ao 5 diz assim: confie no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o menos Ele fará. Amém? Amém nada. Uau! Fala assim: eu sirvo um Deus do mais. Fala, não é pegadinha não, eu sirvo um Deus do mais. E o mais Ele fará. Quando Paulo fala para Timóteo: Timóteo, é assim que vai acontecer. Deus vai fazer muito mais do que você imagina. Isso a gente define como bênçãos temporais, para o nosso tempo, para o agora, para o já. É algo que Deus quer transformar em nossa vida, em nossa história. Eu estava lá na minha sala e eu escrevi rapidamente isso aqui antes que o pastor Carlos entrasse. Eu vou mandar fazer uma plaquinha para mim assim: não perturbe, pastor em oração. Aquele que foi para junto do Pai não nos deixará sem provisão para a jornada. Você pode dizer amém? Aquele que foi para junto do Pai não nos deixará sem provisão para a jornada. Nossas necessidades terrenas são tão reais como as espirituais, e podemos descansar certos de que o Senhor vai prover tanto as necessidades espirituais quanto as materiais. Se você crê, aplaude o Senhor Jesus. E quando eu fiquei pensando nisso, eu me deparei com um comentário muito interessante. São vários escritores que falam sobre textos assim. Ele disse assim: Ele, Deus, nos preparará para Canaã pela experiência do deserto. Talvez você fale assim: o que isso tem a ver? Muito. Bênçãos para o tempo presente vai te levar a passar pelo deserto, mas quem vai te colocar dentro de Canaã será o teu Deus, será o meu Deus. Canaã é sinal de que, olha, tá lá, é para você, é bênção, é mudança de atitude. Segundo,
que eu quero terminar o culto hoje de forma diferente. Segundo, o que mais a gente pode encontrar nesse texto? O que mais essa piedade, essa consagração pode fazer? Repita após mim: Deus cuida de cada detalhe na minha vida. Você já viu que Deus te dá até aquilo que você não pede? Você crê ou não? Quem já recebeu aqui algo que Deus te deu que você não pediu? Foi acréscimo, né? Eu vou te dar porque gostei de você. Hoje aquele pessoal da Arca da Fé estava pedindo lá dinheiro. O cara pediu: você não pode dar uma ofertinha, uma moedinha? Olhei dentro do meu cofrinho do carro, eu tirei todas as moedas para viajar. Aí abri minha carteira, até brinquei com os meninos, dei R$10 para ele. Olhei depois e falei assim: não acredito, eu dei R$10 pro cara. Vai resgatar cavalo, cachorro. Eles têm até ônibus, irmãos. Aquilo que é detalhe da nossa vida, Ele cuida. E eu fico pensando, para resumir para você nessa noite que está aqui pensando, olhando para mim. Eu penso em um Cristo que Ele tem para nós milagres permanentes, todos os dias acontecem. Porque os atos de amor do Senhor são imensuráveis, incompreensíveis. Jesus nos ama, amém? Ele nos ama. E o que Ele tem para nós? Dentro dessa segunda lição, você sabe o que Ele tem para você? Eu coloquei aqui que dentro dessa provisão, desse cuidar do Senhor, tem algo que é detalhe, que a gente precisa para sobreviver. Sabe o que é? Paz contínua em todas as provações. Quem fica em paz quando está sendo provado aqui? Paz contínua em todas as provações. Por que paz contínua em todas as provações, pastor? Detalhe da nossa vida é justamente isso, porque Deus sabia que cada um de nós passaríamos por provações e tentações. Mas o ensino de Jesus, a palavra de Deus, vai totalmente contrário àquilo que o mundo ensina, aquilo que talvez você acreditou até agora. A palavra de Deus diz assim: tende por alegria passardes por provações. Quem fica alegre aqui sendo provado, sendo tentado? Quem fica alegre aqui sendo massacrado todo dia? Mas tende por alegria por passardes por provações. Se você pegar Pedro, 2 Pedro, lá no finalzinho vai estar registrado. Você vai passar por provações, você vai passar por lutas, mas está registrado o seguinte: depois de ter sido provado por pouco tempo, Ele mesmo virá ao teu encontro, Ele mesmo vai te erguer, Ele mesmo vai te abençoar, Ele mesmo vai te colocar de pé de novo. Por isso que nós precisamos de paz. Quando você estiver sendo provado, tenha paz, porque o tempo de cantar vai chegar, o tempo de se alegrar vai chegar, o tempo de cinzas vai ser exterminado da tua vida. Sabe por quê? Porque Ele mesmo prometeu, Ele vai vir ao seu encontro. Por conta de uma vida de consagração, de piedade, por conta de uma vida dedicada ao Senhor. Então está na hora de buscarmos este Cristo. Está na hora de nos consagrarmos a este Jesus. Porque por meio deste Cristo nós temos algo que a gente não usa, que é o poder da oração. Fala assim: a oração é eficaz. Repita de novo: a oração em nome de Jesus é eficaz. Responda sozinho agora, diga sozinho: a oração. Fala para o seu vizinho aí, ó: a oração em nome de Jesus é eficaz. Você crê ou não? Vamos aplaudir o Senhor por isso, querido?
você pegar na história da Bíblia, você vai ver lá pessoas orando. Olha aqui, ore, busque. É o preço, irmãos. É a vida piedosa de oração, de busca, de entrega. Por meio de Cristo nós temos o poder da oração. Ele não diz lá, olha, eu tenho que ir para junto do Pai, mas eu vou dizer para vocês o seguinte: tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Quem crê nisso, diga amém. Irmãos, a gente precisa pedir e crer, e a gente vai receber. E isso traduz vida de piedade, de oração, de consagração. Terceiro, convicção de um Deus provedor. Fala assim: o meu Deus é um Deus provedor. Ele é um Deus provedor. Achei muito interessante. A fé pode encher o bolso, prover uma refeição, mudar um coração duro, obter um local para construir, curar enfermidades, acalmar o seu coração e parar epidemias, disse o grande escritor. Você crê que a fé, o poder da oração pode parar epidemias? Você crê nisso ou não? Tem que orar. Eu posso usar o exemplo disso aqui da Bolívia, quando Evo Morales estava querendo paralisar o país ou impedir a pregação do Evangelho. Os cristãos oraram, se uniram e voltou atrás. Muito pode a sua eficaz a oração do justo. Quem é justo aqui, diga amém. Então a sua oração é poderosa em nome de Jesus, amém. Não vou nem olhar para você, nem vou ler para você o que eu escrevi aqui sobre isso. O que eu quero deixar para você é que teu coração tem que estar bem nutrido, teu coração tem que estar bem alimentado, teu coração tem que estar cheio de sinceridade, teu coração tem que estar cheio de prudência, de sabedoria, porque Deus vai honrar estas atitudes que você carrega na sua história. Cada ato relacionado a uma vida santa, reta, de prudência, de dedicação, de santidade, de entrega, de busca, não vai ser o homem que vai te honrar, vai ser o teu Deus que vai te honrar, vai ser o teu Deus que vai te abençoar. Jesus disse isso aos seus discípulos. Se você pega lá João 16:33, ele diz assim, ó: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Fala assim: eu preciso ter paz em Jesus. Você tem que ter paz em mim. E ele diz o texto assim, ó: no mundo tereis ou passareis por aflições. Termina para mim. Mas tem de bom ânimo. Por quê? Jesus parece hilário às vezes, né? Ó, eu tenho dito isso para vocês, que vocês tenham paz, fiquem tranquilos. Vocês vão passar por provações, todo tipo de situação. Vocês vão chorar, vocês vão enfrentar enfermidades. Mas a palavra dada lá a Adão, quando errou, quando pecou com Eva, é totalmente diferente dessa aqui. Jesus fala assim, ó: vai ter problemas, mas pode ter bom ânimo. Sabe por quê? Se eu venci o mundo, você também é capaz de vencer. Repita após mim: eu sou capaz de vencer as minhas provações. Porque se Jesus venceu, eu também posso. Você acha que isso é impossível? Ah, pastor, Jesus foi Deus, mas foi homem. Ele foi homem como você. Então tenha paz. Tenha paz. Romanos 5 diz assim, a partir do versículo 3: e não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. E a perseverança é a experiência, a experiência é a esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Algo foi dado para você, sabe o que é? O Espírito Santo de Deus. Por isso que Ele trabalha todo esse campo que envolve a minha vida, a sua vida. Por isso que o grande desafio é você gloriar
nos cuidados de Deus. Por isso que eu coloquei que esse Deus é o Deus que cuida de cada detalhe em nossas vidas, porque Ele sabe que as tribulações virão. A vida de cada um de nós, ela não é um mar de rosas, não é boa 100% todo dia. Cada dia a gente enfrenta uma situação, um problema, mas se você enfrentar sozinho, você vai sentir um peso tremendo. Mas se você enfrentar cada situação com Cristo, com Jesus, você pode ter a certeza que você vai finalizar o seu dia abençoado e cheio de ousadia. Você vai virar para trás, vai dizer: terminou o meu dia, mas não foi um dia de cansaço, não foi um dia de perda, mas foi um dia de ganho. Por quê? Porque este dia produziu uma esperança em um Deus que o meu amanhã será melhor. Por isso que Ele cuida de nós. Então glorie-se naquilo que você tem enfrentado, porque Deus quer trabalhar o campo da perseverança. Nós desistimos facilmente daquilo que Deus tem nos dado. Nós desistimos de projetos, de sonhos. Desistimos daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Deus manda dizer para você nessa noite: está complicado, está atribulado, está difícil. Creia nesse Deus que Ele vai mudar essa história, porque Ele cuida de cada detalhe das nossas vidas. Paulo diz: Timóteo, cuida da piedade, da consagração, porque você vai experimentar aquilo que eu tenho para você nessa vida. Irmãos, eu vou dizer uma coisa: ninguém passa pelo campo da tribulação sem adquirir experiência. Você pode ter a certeza que você não é mais o mesmo. E eu não estou falando de longo prazo, não. Você não é mais o mesmo de ontem. Você hoje é diferente. Cada momento da nossa vida nós vamos adquirindo experiência, e essa experiência vai honrar Deus, vai glorificar a Deus, porque você vai ter o que contar em relação àquilo que Deus está fazendo. Porque quantos e quantos livramentos, quantas e quantas ações dos céus vieram para te ajudar e te salvar. Quantos aqui que estão nessa noite que já disseram: foi Deus, só pode ter sido Deus, eu não conseguiria fazer isso, jamais. Tem coisas em nossas vidas que é só Deus. E eu vou dizer: Deus está muito afim de abençoar a sua vida. Você crê nisso ou não? Quero convidar o Ministério Rebirth, Coral Rebirth. Vem cá, já vem se preparando aqui. Então olhe para mim, não fique olhando para eles não. Eu preciso dizer: Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso da ação do Senhor na minha vida. Irmãos, quando eu estava lendo esse texto e vendo essa questão de esperança, experiência, quando eu fiquei pensando nesse Deus que não nos desaponta. Deus não nos desaponta. Você acredita nisso? Fala de forma sincera e verdadeira: Deus não me desaponta. Repita de novo: Deus não me desaponta. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado na sede do sentimento, que são os nossos corações. Deus não nos desaponta. Deus, Ele não nos deixa sozinhos. Eu não sei o que você enfrenta. Eu só sei que Ele é o Pai de cada um de nós aqui nessa noite. Você crê ou não? Ele é o Pai. Ele é aquele que fala assim: olha, eu tenho algo para você que é para o tempo presente. Você precisa usufruir daquilo que eu tenho para você, para o hoje, para o agora, para o já. Porque é algo que eu tenho preparado para você. Esse é o grande desafio de crer nesse Deus que zela, que cuida de nós. Desse Deus que trabalha em prol das nossas vidas. O que vai ser? Por que você não está usufruindo ainda das bênçãos de Deus para a tua vida? O que te falta? Se falta preenchimento do Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nessa noite para derramar sobre a tua vida algo novo para a tua história, te renovar, te encher de esperança. Talvez você perdeu toda a perspectiva de viver uma vida boa, abençoada. Querido, Deus não é só peso, não é só agonia de alma não. Deus não é só choro não. Tanto é que a palavra de Deus diz que tudo na tua história pode durar uma noite, mas Ele tem algo novo, algo precioso, que rompe com o amanhecer do dia, que é a alegria. Você crê ou não? Então Deus tem isso para nós. Deus tem essa ação dEle em relação às nossas vidas. Então eu quero desafiar você
a crer nos cuidados de Deus, a dizer: Deus, eu tenho passado por provações, por tribulações, mas da mesma forma que o Senhor escreveu a João, eu quero ter paz em Ti. Feche teus olhos em nome de Jesus.